3, versos 10 ao 13. Apocalipse, o livro da revelação, o último livro da Bíblia. Aleluia, Senhor. Amém? Todos encontraram Apocalipse capítulo 3, versos 10 ao 13. Aleluia. Queria antes, o Senhor tocou meu coração, vamos orar por essa palavra? Senhor Jesus, eu quero neste momento, Pai, colocar minha vida em Tuas mãos, Senhor, para que esta palavra que vai ser ministrada, Pai, não seja ministrada na carne, seja o Teu Santo Espírito, e que esta palavra que é vida, Pai, entre no coração deste meu irmão, e que se tem, Pai, espinhos ou pedras, que o Senhor arranque neste momento, para que esta semente caia em terreno fértil e gere fruto, Pai. Gere fruto 30, 60, 100 por um. E que esta vida seja transformada da mesma maneira que esta palavra transformou a minha. Então nós já te agradecemos, Pai, de antemão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler esta palavra. Apocalipse 3, do 10 ao 13. A palavra de Deus diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha. Guardem essa palavra, irmãos. A gente vai falar sobre isso, ó. Venho em breve, retenha, guarde, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Pai, do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Palavra preciosa para a igreja de Cristo. Irmãos, nós estamos ouvindo uma série de mensagens que falam sobre intimidade com Deus. E hoje, esta palavra vai dar continuidade nessa série. Nós temos aprendido muito que, quanto ao relacionamento que nós temos que ter com Deus, nós não podemos ser somente servos ou somente filhos. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós temos ouvido uma série de mensagens preciosas. Por exemplo, a última mensagem, que o tema foi um lugar para Deus habitar. Uma palavra tremenda, porque desperta a igreja de muitos cristãos que faz da presença de Deus só uma visitação. Muitos cristãos que oram algumas vezes na semana ou poucas vezes no mês, e que até recebem a presença de Deus, mas não é aquela presença que vem e faz habitação. É aquela presença que vem, visita e depois vai embora. E depois eu continuo frio. E aí passa um tempo, eu oro novamente, ou jejuo, ou vou no culto, e a presença do Senhor se manifesta novamente na minha vida, e eu choro, e eu sinto a presença. Mas no dia seguinte, esta presença foi embora. Então nós aprendemos de forma preciosa que o Fernando pregou para as nossas vidas, que o Senhor quer fazer habitação em nós. E isso tem mudado a vida dessa igreja. Uma igreja que tem buscado a face do Senhor acima de qualquer coisa. E é interessante que o texto que nós lemos, este texto, ele vai trazer um tema da ministração. Não sei se o Gabriel colocou aqui atrás, sim. Que o tema da ministração que o Senhor colocou no meu coração é: guarde o que você recebeu, para que ninguém tome. Esta palavra
Quando eu procurava no original grego, essa palavra dizia, sabe, guarde com unhas e dentes, conserve, lute, para que ninguém venha e tome aquilo que você recebeu de mais precioso na sua vida. Essa palavra que nós lemos, o texto aqui de Apocalipse 3, ele faz parte de uma das cartas que Jesus escreveu para uma das 7 igrejas da Ásia. A maioria dos teólogos afirmam que as 7 igrejas da Ásia, na qual Jesus pediu para João escrever as cartas, elas representam a igreja no tempo da humanidade. Como assim, Júlio? Por exemplo, a igreja de Éfeso, que é a primeira carta de Jesus, ela representa a igreja primitiva. Se nós estudarmos a carta escrita para Éfeso, nós vamos ver que as características desta carta de Éfeso é exatamente igual às características da igreja primitiva. Uma igreja que tinha um trabalho árduo, uma igreja que perseverava em comunhão, perseverava em oração, uma igreja que não permitia mal entrar dentro dela, não permitia heresias entrar dentro dela, uma igreja que por causa do evangelho entregou-se a si mesmo a serem martirizados. Vocês têm noção do que é isso? Às vezes acontece algo na política, nós já temos medo da perseguição. Perseguição é como Tiago, que ao fio da espada teve a cabeça arrancada. Nós temos uma atmosfera maravilhosa no Brasil. Então, esta carta que nós lemos de Apocalipse 3, ela representa as últimas 2 igrejas das 7 igrejas do Apocalipse. Porque as igrejas de Sardes, Tiatira, Pérgamo, todas as demais igrejas representam um tempo da igreja na humanidade, até chegar em 2 igrejas que apontam para os nossos tempos. A primeira igreja que aponta para os nossos tempos é a igreja do avivamento. Começou ali próximo ao século XIX e é a igreja de Filadélfia. Uma igreja que nós lemos que é uma igreja que guarda a palavra do Senhor com perseverança. Às vezes fraca, enfraquecida, sem poder financeiro ou poder político, mas é aquela igreja que não nega o nome de Jesus. Ela guarda a palavra, guarda o mandamento. E tem uma segunda igreja dos nossos tempos, que é a igreja de Laodiceia. Não sei se os irmãos vão se lembrar, ou já leram. A igreja de Laodiceia começa Jesus falando que é uma igreja que ela não é quente nem fria. É uma igreja morna. É uma igreja que ela bate no peito porque ela tem muita aquisição financeira, muito poder político, igrejas enormes. E esta igreja ela bate no peito e diz: eu não preciso de nada, sou abastada, tenho riquezas e ninguém precisa me ajudar. Será que nós estamos vivendo este tempo? Será que tem igrejas, e aqui eu não quero julgar nenhum tipo de denominação, mas eu quero julgar a atitude. Será que existem igrejas que estão batendo no peito e dizendo que não precisam de nada, e o Senhor Jesus está dizendo: você é miserável, pobre, cega e nu, porque a principal coisa que você precisa ter, que é a minha presença, você não tem. E por ser morna, por não sentir o fogo do Espírito, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então nós estamos vivendo este tempo, Filadélfia, o tempo do avivamento, o tempo que vai apontar para uma igreja arrebatada, e Laodiceia, uma igreja que vai ficar para a grande tribulação. E por que eu pedi para vocês guardarem esta palavra que eu disse sobre guardar e reter aquilo que nós recebemos? Porque de fato chegou o tempo dentro das igrejas onde as pessoas estão mais preocupadas com as coisas de baixo do que com as coisas de cima. Chegou um tempo onde o cristão está fixando os seus olhos nas coisas que vão perecer, mas não consegue fixar os seus olhos nas coisas eternas.
O cristão se afasta da presença de Deus porque perdeu o trabalho. Se afasta da presença de Deus porque agora teve um problema financeiro na sua casa. Isso significa que nós estamos colocando o reino dos céus em terceiro, quarto, quinto lugar. Então chegou este tempo, e Jesus ele fala para a igreja que vai ser arrebatada, a igreja de Filadélfia, a igreja que guarda a palavra do Senhor. Jesus diz para ela: guarde, retenha, com unhas e dentes você luta para que ninguém tome aquilo que você recebeu. Porque se Jesus está falando para a igreja guardar aquilo que a igreja recebeu, senão alguém vai vir tomar, significa que pode alguém vir e tomar aquilo que você recebeu de Deus. Senão Jesus não tinha alertado esta igreja que ela não tinha poder aquisitivo. Ela estava até enfraquecida, mas ainda assim ela guardava a palavra de Deus e retia o que era mais importante para a igreja, que era a presença do Espírito Santo. Então, nesta série que nós estamos falando sobre intimidade com Deus, nós temos que entender algo. É uma mensagem maravilhosa que nós buscamos a intimidade. Estamos nos humilhando perante a face do Senhor para encontrar a face do Senhor. Mas e depois que você encontrou? Depois que você teve um encontro com a presença de Deus? Porque, irmãos, deixa eu contar algo para vocês. Quando nós dobramos os nossos joelhos e cremos que o Senhor Jesus é o Salvador e o Senhor da nossa vida, você só consegue fazer isso pelo Espírito Santo. Você só consegue fazer isso porque naquele momento o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo que vai vir sobre aqueles que não aceitarem Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, depois que você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, Ele tem uma maneira para nós vivermos que agrade a Ele. E qual que é a maneira que a igreja tem que viver que agrade a Deus? Sabe que maneira que é essa? Nós sermos imagem e semelhança de Jesus. Deus ele veio resgatar aquilo que Adão perdeu no pecado. Deus não criou o homem à imagem e semelhança de Deus? Os atributos de Deus estavam dentro do homem. Mas, não vou entrar aqui na questão do pecado, o homem caiu e perdeu os atributos de Deus. Jesus Cristo vem, se entrega na cruz do Calvário, para agora derramar nas nossas vidas o teu Santo Espírito, para fazermos de nós novamente imagem e semelhança de Deus. E aí, eu te pergunto, a igreja está amando como Jesus amou? A igreja está sendo generosa como Jesus foi? A igreja está agindo na humildade que Jesus agia, na mansidão, na bondade? Ou nós temos visto o contrário de todas essas coisas? Se nós queremos viver da maneira que agrade a Deus, nós precisamos entender que só existe uma única maneira de viver assim: retendo aquilo que nós recebemos de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Se Jesus amou e eu quero amar, é o Espírito Santo de Deus que vai gerar o fruto do amor no seu coração. Se Jesus era alegre, manso e era paciente, e nós queremos ser desta maneira, é o Espírito Santo dentro de você que vai gerar o fruto da paciência, da mansidão, da bondade. Só que muitas vezes nós estamos fazendo do Espírito Santo um Deus esquecido. Nós estamos fazendo do Espírito Santo qualquer coisa, menos um Deus na nossa vida. Porque ao invés de eu ter intimidade com o Espírito Santo, eu estou correndo um sério perigo de deixar o Espírito Santo ir se apagando na minha vida. E Jesus está falando: retenha, guarde, não deixe que ninguém tome a tua coroa. Porque se você permitir que alguém roube a tua coroa, a presença do Espírito Santo na sua vida, você corre um sério perigo.
Porque é o Espírito Santo de Deus que nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo de Deus que pegou as nossas vidas pelas mãos e fez de nós um filho adotivo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que faz nós andarmos como Jesus andou, longe de uma vida de pecado, amando o próximo, sendo bondosos, não se vangloriando por talvez estar aqui no púlpito, por talvez estar cantando, por talvez estar fazendo uma obra. O Espírito Santo de Deus nos coloca num nível de humildade. Você é um servo, e se for necessário, você é um servo inútil, como diz o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo de Deus é a coisa mais preciosa na vida de um cristão. E infelizmente, quando nós olhamos o fruto do cristianismo no Brasil, eu não consigo enxergar o Espírito Santo frutificando na igreja. É muito triste falar isso, porque se de fato nós tivéssemos 70 milhões de cristãos cheios da presença de Deus, aonde nós passássemos, pessoas levantariam da cadeira de roda, cegos voltariam a enxergar, não teria enfermidade no nosso meio, não teria heresias no nosso meio, não teria homens maus. O mundo estaria debaixo das mãos do Senhor e não das mãos de homens. Então, o que eu quero trazer para vocês, e aqui é o que a Escritura diz e não o que o Júlio diz, que se nós não retermos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós corremos o risco de perder a presença de Deus. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Uma vez que experimentou a presença do Espírito Santo, nunca mais experimentar isso? Não tem coisa pior para quem já experimentou a presença de Deus, não ouvir mais a voz do Senhor. E eu quero começar com um texto que está em Gênesis 6:3, não precisam abrir, que é a primeira menção da Bíblia sobre o homem perder a presença de Deus. A primeira menção que aparece nas Escrituras sobre o homem perder o Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu Espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Vou ler novamente. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu Espírito não contenderá, não viverá, não habitará mais com ele para sempre. Por causa do que o Senhor tirou o Espírito Santo do homem? Por causa da perversidade, por causa da maldade, por causa da iniquidade do homem, que está mais interessado em si mesmo do que nos mandamentos de Deus. Por causa da maldade do homem, da desobediência, da tolice destes homens, e não ouvirem a voz do Senhor, Deus ele veio e tirou o Espírito Santo de Deus daquela geração. E talvez a pergunta é: Deus mudou? Deus mudou? Se Deus não mudou, e se os homens continuarem perversos dentro das igrejas, cheios de iniquidade, desobedientes ao mandamento de Deus, não oram, não jejuam, será que o Espírito de Deus continuará contendendo com eles, habitando? Não vai, meus irmãos. Sabe o que Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 2? Ele diz o seguinte: se Deus não poupou os anjos quando pecaram, se Deus não poupou o mundo antigo mandando o dilúvio, se Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo ela a cinzas, poupará agora os homens impiedosos que praticam o mal? Se nós praticarmos o mal, se nós não buscarmos a face de Deus, se nós não nos arrependermos dos caminhos maus que nós estamos levando, nos humilhando
dia após dia na presença de Deus, nós corremos o risco do Senhor retirar a presença dele da nossa vida. Porque nós não somos diferentes daquela geração e Deus não mudou. Por isso que essa palavra, Deus tocou muito o meu coração, porque o Senhor escreveu para a igreja: retenha, conserve, lute por aquilo que você recebeu. Essa responsabilidade não é de Deus. Deus já enviou o teu filho para morrer na cruz e colocar dentro do seu coração o Espírito Santo dele. O que ele está pedindo agora para a igreja é: você vai deixar alguma coisa neste mundo roubar o que você recebeu de mais precioso de Deus? Então nós precisamos conservar o que nós recebemos. Porque se nós não guardarmos a presença de Deus, parece balela, o tempo vai passando, mas daqui a pouco você nem percebeu e a presença do Senhor foi embora. Porque eu quero trazer exemplos para vocês, exemplos que trazem à nossa memória aquilo que aconteceu com homens que um dia receberam a presença de Deus e que um dia Deus foi lá e tirou a presença dele. O primeiro homem na Bíblia é o rei Saul. 1 Samuel, não precisam abrir, 1 Samuel 16:14, a palavra de Deus diz o seguinte: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Olha que tremendo! O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Quando eu li essa passagem, eu falei: que tremendo. Lembra quando Jesus fala que se você não preencher a sua casa, espíritos imundos vão vir e habitar nesta casa? Se você não guardar a presença do Espírito Santo na sua vida, você corre um sério perigo de um espírito maligno tomar a sua vida. E por isso que nós vamos ver homens que um dia serviram a Deus, pregaram o Evangelho, mas que agora estão com as suas vidas destruídas. Porque agora não é mais o Espírito Santo, agora é o Espírito maligno. E a pergunta que nós podemos fazer é: por que Saul perdeu a presença do Espírito Santo? Por quê? Porque se nós lermos em 1 Samuel capítulo 10, o povo de Israel começou a pedir um rei. Eles não queriam que Deus fosse o rei deles. Me dá um rei, Samuel. Nós queremos um rei, nós queremos ser como as outras nações. As outras nações têm rei e nós não temos. E Deus fala para Samuel: Samuel, eles não estão desprezando você, eles estão desprezando a mim. Vai e dê um rei para eles. Samuel então vai, pega o azeite, 1 Samuel capítulo 10, e derrama sobre a cabeça de Saul, unge Saul como rei. E sabe o que acontece neste momento? O Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de Saul. E a palavra de Deus diz em 1 Samuel 10 que Saul começa a profetizar junto com os profetas. Quando Deus levanta alguém, Deus não levanta alguém para depois o próprio Deus desprezar. Não, Deus é fiel. Quando Deus deu um rei para Israel, Deus, além de dar um rei para Israel e sendo fiel ao pedido de Israel, Deus ainda colocou o Espírito Santo dele em Saul para que Saul fosse um bom rei. Mas sabe o que aconteceu? Saul foi desobediente. Saul foi infiel aos mandamentos do Senhor. Saul foi insensato, rebelde. Conta-se a história, em uma das ocasiões, os filisteus estavam guerreando contra Israel. E Samuel, que era um profeta, um sacerdote, um juiz, ele disse para Saul: Saul, não ataquem os filisteus até que a gente entregue os sacrifícios e os holocaustos a Deus. Porque toda a batalha nós precisamos clamar ao Senhor. Ele é o rei dos exércitos. Mas o que Saul fez? Ficou impaciente. O seu exército estava recuando e os filisteus avançando. Samuel não tinha chego ainda. E naquele momento ele mesmo pega um animal, sacrifica o animal e entrega um holocausto para Deus.
Passado algumas horas, Samuel chega e fala: o que você fez, Saul? Não sabes tu que o mandamento do Senhor diz que ninguém, além do sumo sacerdote, tem que entregar sacrifícios a Deus? E sabe o que Saul fez? O que muitas vezes nós cristãos fazemos. Começamos a dar desculpas ao invés de nos arrepender. Às vezes as nossas vidas estão indo para trás, para trás, para trás. Vem uma palavra que toca o seu coração e você abre a Bíblia para justificar o seu erro. Você tenha controle total sobre suas músicas. Essa é a pior coisa que acontece na vida de um cristão, pois mostra que ele está muito enfermo espiritualmente. Porque se nós ainda temos temor nas nossas vidas, nós dobramos os joelhos e pedimos perdão para Deus. Mas Saul não pediu perdão, não se arrependeu. E nesta mesma guerra, depois de atacar os filisteus e quase acabar com os filisteus, todo o seu exército cansado, ele diz para todo o exército: vocês não vão comer o dia todo e nem à noite, até nós matarmos os últimos homens dos filisteus. E aquele povo cansado. E chega Jonathan, o teu filho, e ele não sabia dessa declaração do seu pai Saul. E ele vai e come. No meio da batalha ele sente fome. Ele pega um punhado de mel, começa a comer e fala para os homens: comam também, para que a gente fique forte e continue a batalha. Os homens comem. E sabe o que Saul faz? Saul pega o seu filho e quer matar o seu próprio filho Jonathan. Uma tolice. Agindo na carne. Deus não tinha mandado nada para ele. Deus não tinha falado para ele não dar comida para o exército. Agindo da sua própria maneira. E muitas vezes nós somos assim. Deus não manda nada e a gente vai e faz. Mas aquele dia, o próprio exército pegou as mãos de Jonathan e falou: não, Saul. Ele não sabia da promessa. Você não vai matar ele. E tira Jonathan da mão de Saul. Tolice. Insensatez. E por último, tem muitas histórias de Saul. Por último, Deus, através da vida de Samuel, diz: Samuel, fala para Saul ir contra os amalequitas e destruir tudo, porque os amalequitas é o exército que atacou Israel na saída do Egito. É para vocês entrarem lá, matarem animais, matarem tudo, não é para sobrar nada. Ok? Ok. Samuel fala para Saul. Saul, ele entra. E aos seus olhos foi agradável ver os rebanhos, os cordeiros, os gados. E ele pede para todo o povo destruir tudo, exceto os animais e exceto o rei dos amalequitas, um rei chamado Agag. E naquele momento Samuel já está irado. Samuel fala: você não tem sido obediente àquilo que Deus pede para você, Saul. E sabe o que Saul faz? Saul ainda pega os animais que ele poupou, sobe no Monte Carmelo e por conta própria sacrifica os animais e presta um culto para ele mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 15, 11. Deus dizendo para Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções e os meus mandamentos. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor a noite toda. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. É Deus que desprezou Samuel? É Deus que desprezou Saul? Quando Deus chama alguém, quando Deus derrama a presença dele em alguém, Deus é fiel. Mas muitas vezes nós pegamos aquilo que recebemos de Deus, não guardamos e desprezamos aquilo que nós recebemos. Um sentimento de ingratidão. Então Deus nunca desprezou Saul. Por mais que Deus não quisesse um rei para Israel, Deus foi fiel. Nunca desprezou Saul, mas Saul desprezou a Deus. E como nós lemos, o Espírito Santo saiu de Saul. E ao mesmo tempo que saiu de Saul, entrou na vida de Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, se nós fomos levantados como sacerdotes e reis do Senhor, guarde aquilo que Deus te deu.
Guarde aquilo que Deus te deu, retenha, porque nós corremos o risco de Deus vir e tirar, não porque Deus vai nos desprezar, porque a igreja tem desprezado o Espírito Santo de Deus. Amém? Em segundo lugar, eu quero contar a história de um homem chamado Sansão. Conhece? Juízes 16:20 diz assim: então Dalila chamou Sansão e disse: os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei dos filisteus. Mas não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Outro homem, levantado por Deus, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, recebe o Espírito Santo de Deus e a missão de ser o libertador de Israel, de libertar Israel das mãos dos filisteus. Eles já estavam escravizados pelos filisteus há 40 anos. Uma música bem sexy. Deus levanta Sansão, Assim, faz YouTube de Music Sansão Premium. o homem mais forte da Bíblia, derrama sobre Sansão o Espírito Santo. Sansão, quando ele vai na batalha contra os filisteus, ele pega uma queixada de jumento e sozinho mata 1000 homens. Sansão é atacado por um leão, e a palavra de Deus diz que, como o Espírito do Senhor estava nele, ele rasga o leão ao meio com suas próprias mãos. Sansão tinha a presença de Deus. Um anjo do Senhor diz para a mãe de Sansão: ele é nazireu, separado desde o nascimento até a morte para mim. Ele precisa seguir os meus mandamentos, não passar navalha na cabeça, não se aproximar de vinho. Mas sabe o que Sansão faz? Tudo aquilo que lhe agradava, não o que agradava a Deus. Sansão, ele casa com uma estrangeira. O seu pai dando um conselho: por que você vai casar com uma estrangeira? Para ter julgo desigual, sendo que em Israel tem belas mulheres que servem ao nosso Deus. Ele preferiu casar com uma estrangeira. No casamento, ele mata homens inocentes por causa de uma aposta. Depois, larga daquela mulher, se separa e começa agora a viver uma vida rebelde, iníqua, desobediente. Na faixa de Gaza, em Juízes capítulo 16, a palavra de Deus diz que ele se deitava com prostitutas. Ele já não estava mais nem aí para o chamado de Deus na vida dele e para o propósito que ele tinha de libertar Israel das mãos dos filisteus. E muitas vezes nós somos assim. Deus nos separou no ventre das nossas mães para fazer uma obra. Deus tem um chamado na nossa vida e nós desprezamos o chamado de Deus. E por causa dessa rebeldia, ele agora se relaciona com uma mulher que se chama Dalila, inimiga de Israel. E esta Dalila todos os dias atormenta Sansão, para que Sansão conte para ela qual era o seu segredo. E muitas vezes eu fiquei pensando, o segredo de Sansão era o cabelo. Não, o segredo de Sansão era a presença do Espírito Santo. E quando nós permitimos que o inimigo entre na nossa vida, a primeira coisa que ele quer saber é se você está na presença de Deus. Porque se você não está orando mais, se você não está jejuando mais, se você não está lendo mais a Bíblia, Dalila chamou os inimigos, os filisteus, para atacarem. Sabe que revelação de Deus para a igreja que eu tenho hoje? Quando você não está orando, não está jejuando, não está lendo a palavra, tem um inimigo ao teu derredor olhando para a sua vida, pronto somente para falar para os demais inimigos: venha, podemos atacar, agora ele está fraco. Guerra espiritual. Isso acontece nas nossas vidas todos os dias. Queira você acreditar ou não. Se você não crê que está em batalha espiritual, você é só uma presa fácil para o inimigo. É um cego no tiroteio, porque a guerra continuará. Então a palavra de Deus diz que quando Dalila descobre o segredo de Sansão, chama os filisteus e ele levanta da cama, como se ainda fosse forte. Eu vou me levantar e vou derrotar os filisteus novamente. E aí nós lemos o texto de Juízes 16, quando diz que ele não imaginava
que o Espírito do Senhor já havia deixado Sansão. E sabe o que acontece neste momento? Quando o Espírito de Deus sai da vida de Sansão, a primeira coisa que acontece, os seus olhos foram arrancados. Ele foi carregado pelos inimigos até a casa dos inimigos, ali dos filisteus, e ali eles fizeram de Sansão um bobo da corte, zombaram da cara de Sansão, riam da cara de Sansão, iriam matar Sansão, porque quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, entenda, nós estamos sendo guiados para a morte. Mas foi a misericórdia de Deus que salvou Sansão. Mas tem muitos que não encontram o arrependimento assim como Sansão encontrou. E infelizmente são guiados para a destruição. Infelizmente não encontram a salvação, porque quando eles imaginam que serão salvos, o Senhor estará lá falando para eles: não vos conheço. Porque Deus só conhece aqueles que têm o selo do Espírito Santo dentro do coração. Amém? E eu quero caminhar aqui para falar sobre o Novo Testamento. Às vezes as pessoas ficam com dúvida e falam: tudo isso é o Velho Testamento, Jesus veio, Jesus agora intercede por nós. Será que na nova aliança é possível perdermos a presença de Deus? Mateus 25:8, a palavra de Deus diz assim: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias já se apagaram. Virgem na Bíblia aponta para crentes, e a palavra aponta em Mateus 25, do 1 ao 10, que 10 virgens tinham azeite, elas receberam o azeite, mas somente 5 conservaram, guardaram, lutaram para que ninguém tomasse o seu azeite. Já as outras 5 foram imprudentes, permitiram que alguém viesse e roubasse a sua coroa, tirasse a presença de Deus de dentro delas. Foram inconsequentes, andaram da maneira que não agradava a Deus, e um dia o noivo chegou. E quando o noivo chegou, as 5 que estavam cheias do azeite, que representa a presença do Espírito Santo, elas subiram. Mas as outras 5, como nós lemos, começou a olhar para as 5 que eram arrebatadas e falaram: dê-nos um pouco do teu óleo. Mas não tinha mais fruto, porque a salvação é individual. Subirá e o outro não. Dentro do moinho, um subirá e o outro não. Porque a salvação é para aqueles que guardam a presença de Deus. E eu quero ler como termina essa história. Mateus 25, do 8 ao 13. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão então comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas Jesus respondeu: a verdade é que não vos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Forte ou não, irmãos? Crente aponta, virgem aponta para crente. E Jesus está falando que naquele dia ele vai falar: não te conheço. Lembra? Em Mateus capítulo 7, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome eu preguei. E Jesus falando: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Se nós queremos praticar o bem e o amor, só existe uma maneira: buscando a presença do Espírito Santo. E por último, Apocalipse 2:5, isso é tremendo, e a gente já vai encerrando, vou até chamar o pessoal do louvor.
Apocalipse 2:5, a palavra diz assim, no Novo Testamento: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei o seu candelabro de lugar. Sabe o que Jesus estava falando para essa igreja, que é a igreja de Éfeso? Se arrependa porque você tem esquecido o primeiro amor. Se arrependa porque você tem esquecido da presença de Deus. Você tem se esquecido da presença do Espírito Santo. Você tem se esquecido da comunhão, da intimidade com Deus. Se arrependa enquanto ainda há tempo, porque senão eu virei e tirarei de dentro de você o candelabro. Por muito tempo, mesmo estudando Apocalipse, eu ficava pensando, o que é isso? Como assim que Jesus vai vir e vai tirar o candelabro de dentro da igreja? E um dia Deus me revelou, Apocalipse capítulo 1, verso 20, o candelabro é a própria igreja. Jesus está falando que se a igreja não se arrepender a tempo, Ele virá dos céus e tirará de dentro da igreja o Espírito Santo. Porque a única maneira de sermos igreja é termos o Espírito Santo em nós. Então o Senhor está falando hoje, arrependa-se. Se você está num caminho que não é o caminho que agrada a Deus, ainda há tempo. E isso é tremendo, porque sabe o que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, que é a igreja que ficará e não subirá no arrebatamento, como nós falamos no começo? Jesus ele diz o seguinte: eis que bato a porta. Só bate a porta quem está fora. Só bate a porta quem está fora e quer entrar. Para a igreja que buscava ainda a presença de Deus, que era a igreja de Éfeso, que estava se afastando, Deus falou: se arrependa, porque senão a presença sairá de vocês. Mas para a igreja que já perdeu a presença, Jesus disse: eis que bato a porta, porque eu estou fora, eu quero entrar. Porque se eu não entrar novamente na sua vida, você não vai subir. E por último, eu quero contar uma história de um homem chamado John Bevere. Ele é um grande avivalista, um homem de Deus, ministro do Evangelho. E um dia ele conta em uma das suas séries de mensagem Temor a Deus, ele conta que ele conheceu um pastor que era muito amigo dele e que durante muitos anos ele viu o amor que este pastor tinha por Jesus. Até constrangia, porque ele falava, o amor que ele sentia por Jesus era algo esplêndido. Ele pregava a palavra cheio da presença de Deus, cheio de unção. Mas um dia a igreja dele cresceu de tal maneira que ele começou a se preocupar em pagar para o governo impostos. Começou a se preocupar com coisas dessa terra. E um dia ele se afastou tanto da busca da presença de Deus, que ele começou a se envolver em drogas, em bebidas. E até no púlpito ele subia para ministrar a palavra, quando ele estava embriagado. E naquele momento, como ele estava brigando e sonegando imposto, um dia ele foi preso. E John Bevere foi na cadeia visitar esse seu amigo e falou para ele: pastor, aonde foi que você perdeu este amor para com Jesus? Porque eu vi a sua vida, você amava tanto a obra, era esplêndido, transbordava o teu amor para qualquer pessoa. E ele falou para John Bevere: eu nunca perdi o amor para com Jesus. Nunca deixei de amar Jesus, porque uma vez que nós conhecemos o amor, e o amor de Jesus nos constrange, a gente não deixa de amar. Mas o que eu perdi foi o temor para com Deus. Ele perdeu o temor, ele esqueceu que Deus não é só o cordeiro, ele também é o leão da tribo de Judá. Que ele veio no mundo como cordeiro, não para condenar o mundo, para salvar, mas virá a segunda vez para julgar todos perante ao seu trono. Então nós não podemos perder o temor para com Deus. Guardar a presença de Deus é ter temor.
e saber que se eu perder a presença, eu não vou subir, porque Ele é o justo juiz, Ele não vai negociar. E por último, o Salmo 25:14 diz o seguinte: a intimidade com Deus é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Glória a Deus. Fiquem de pé neste momento. Quero orar com a igreja. Aleluia, Jesus.